E aí, galerinha, boa tarde, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo fantástico. Ele inicia-se falando a respeito do cântico de Ana, um cântico de gratidão, um cântico que exalta o Senhor, que fala sobre a soberania do Senhor, porque Ana está com a sua alma exaltada de esplendor por causa da bondade do Senhor para com ela. Lembrando que Ana era estéril, ela estava humilhada, estava amargurada por não ter filho, e o Senhor concedeu essa graça para ela, e ela entregou o seu filho para que ele o dedicasse diante do Senhor, dia e noite diante da arca. E aí, olha como que inicia esse capítulo. Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Ana está meio que embriagada com a presença do Espírito Santo, ela está transbordando de alegria, por isso que ela fala: meu coração exulta no Senhor. Olha o que ela fala, versículo 2: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ele é a minha alegria, ele é a minha salvação, ele é o meu porto seguro. Olha que cântico majestoso de Ana. E esse cântico foi cantado, tá, irmãos, por gerações. Olha o versículo 6: o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar um trono de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Então ele fala sobre o Senhor ser o autor da vida. Ele abate quem ele quer, ele exalta quem ele quer, ele tira a vida, ele dá a vida. E olha, o versículo 5 é um pouquinho polêmico, porque as pessoas acham que a Ana está falando dela, mas não, ela está falando daquilo que ela observa em relação às verdades de Deus para com ela. Então ela fala o seguinte: os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Então, ela não está falando dela, porque Ana não teve 7 filhos. Ana ela teve Samuel e mais 5 filhos. Então, ela não está falando de uma realidade dela, ela está falando de uma realidade que ela observou durante a vida dela, e ela está exaltando o Senhor através dessa realidade, tá bom, irmãos? E aí, irmãos, depois de um cântico lindo, majestoso, desse grandioso, nós vemos um cenário terrível, que é os filhos de Eli. Os filhos de Eli são sacerdotes corrompidos, sacerdotes que estão desprezando as ofertas do Senhor, estão comendo da gordura que não poderia, a gordura é totalmente do Senhor, estão tendo relações íntimas com as mulheres que ministram na porta do tabernáculo. Então, tá um cenário terrível. Olha o que ele fala, versículo 12: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Versículo 17: o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22: Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Olha, esses homens estavam com um coração totalmente corrompido. E o que é interessante nisso é que, em meio a tanta trevas, em meio a tanta maldade no coração, nós vemos um diferencial. E quem é esse diferencial? É Samuel. Samuel, ele está sendo protegido pelo Senhor. Mesmo que Samuel esteja em um ambiente onde há uma corrupção, o Senhor está protegendo ele. Porque o que a Bíblia fala, versículo 18: mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho
Todos os anos sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Versículo 26. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça, tanto diante do Senhor como diante dos homens. Em meio a todo esse cenário terrível, Samuel crescia em estatura e em graça, diante do Senhor, diante dos homens. Isso é majestoso, irmãos. Isso é graça, isso é bondade do Senhor. O Senhor preservando, cuidando de Samuel, porque Samuel foi entregue como um voto de Nazireu ao Senhor. E o Senhor honra isso, irmãos. Isso é majestoso. Isso para mim não tem preço, não tem palavras para descrever a beleza disso. E aí, irmãos, para finalizar, aparece um profeta. Nós não sabemos quem é esse profeta. Ele aparece repreendendo Eli com umas palavras muito precisas. Então nós vemos que Eli ele é um homem frouxo, ele não é um homem de punhos fortes. Ele sabia dos pecados de seus filhos, mas mesmo assim não se posicionou a ponto de corrigir seus filhos ou afastar eles do encargo como sacerdotes. Então, olha o que fala, versículo 27. Então o homem de Deus foi até Eli, ele disse, assim diz o Senhor, na verdade não me revelei à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizesse na minha morada? Por que honrais a teus filhos mais do que a mim, engordando-os com o melhor de todas as ofertas no meu povo de Israel? Então, irmãos, ao meu ver, Jefferson, Eli também estava corrompido. Claro, aqui está bem claro que Eli estava corrompido sobre negligenciar a sua posição de pai sacerdotal em relação aos seus filhos. Está sendo repreendido pelo profeta. Mas Eli também parece que estava corrompido em relação às ofertas. Parece que ele também estava comendo das ofertas que pertenciam ao Senhor, da gordura. Porque vocês lembram da morte de Eli, como que acontece? Quando ele fica sabendo que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, mas a Bíblia deixa bem claro que o motivo pelo qual ele cai da cadeira e quebra o pescoço é porque ele está velho e gordo. Por que ele está gordo, irmãos? Porque ele está, ao meu ver, Jefferson, porque ele está comendo da gordura do Senhor, está com a vida acomodada na cadeira de balanço e só engordando, e assim ele morre, porque a Bíblia ela deixa detalhado que ele era velho e gordo, e assim ele quebrou o pescoço quando caiu da cadeira. E é isso, irmãos. Então a nossa visão panorâmica do livro de 1 Samuel capítulo 2, o profeta ele vai repreender Eli ali e também vai falar que os filhos de Eli vão morrer no mesmo dia à espada, e nós vamos ver os cumprimentos das palavras desse profeta acontecendo. Esse profeta ele tem as suas palavras muito precisas. Beleza? Graça e paz a todos. Vamos terminar por aqui. Valeu, fui!